Você está prestes a testemunhar um ponto de virada. Perder essa chance pode significar ver outros enriquecendo enquanto você fica para trás. O que faria você apostar tudo em um ativo que pode multiplicar seu dinheiro por 10 vezes, ou dizimar anos de economia em questão de dias? Estamos à beira de um dos momentos mais eletrizantes da história do mercado cripto. A aguardada estreia do ETF de XRP acontece nesta semana, com confirmação do analista da Bloomberg, James Seyffert. Paralelamente, o Federal Reserve dos Estados Unidos pode anunciar uma redução nos juros, medida que costuma liberar bilhões para ativos de alto risco, como as criptomoedas. A tensão é tanta que, no X, circulam alertas como XRP vai explodir em 3 dias. Analistas ousados afirmam que, se Ethereum chegar a $25.000, XRP pode saltar para $300, e há quem aposte ainda mais alto. Por trás desse frenesi, surge a pergunta crucial: estamos diante da chance de mudar de patamar financeiro com XRP ou de cair em mais uma armadilha do mercado? E ignorar esse momento pode custar anos de potencial crescimento, mas entrar sem entender pode jogar fora tudo que você já conquistou. É hora de separar oportunidades reais de promessas vazias. Vamos desvendar agora o que quase ninguém está contando sobre o contexto por trás dessa euforia. Antes de tomar qualquer decisão, você precisa entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do mercado. Vamos analisar os fatores que estão movendo a XRP e por que tanta gente está apostando alto agora. Você percebe o que está realmente em jogo nesta semana? Se você ignorar os próximos dias, pode perder anos de crescimento financeiro, ou, ao contrário, ter a chance de multiplicar seu patrimônio em poucas semanas. Não é à toa que tantos analistas e grandes bancos estão de olho exatamente agora. 3 eventos podem mudar radicalmente o destino da XRP, e todos estão prestes a acontecer ao mesmo tempo. O primeiro fator é a decisão do Federal Reserve dos Estados Unidos, que pode anunciar uma redução na taxa de juros. Sempre que isso acontece, o cenário muda para quem busca ativos de maior risco, como as criptomoedas. Dinheiro começa a circular com mais facilidade, impulsionando tokens como a XRP e, em ciclos anteriores, até mesmo uma simples mudança de juros já gerou saltos históricos que deixaram muitos investidores de fora, apenas assistindo oportunidades sumirem. O segundo catalisador é o lançamento do primeiro ETF de XRP nos Estados Unidos. Se você acha que ETF é só mais um produto, pense de novo. ETFs, fundos negociados em bolsa, abrem as portas para investidores institucionais, que antes sequer olhavam para a XRP. Desta vez, o ETF será estruturado como uma companhia de investimentos registrada, diferente dos ETFs tradicionais de Bitcoin ou Ethereum. Isso pode atrair grandes volumes inéditos de compra e um perfil de investidor completamente novo, como destaca James Seyffert da Bloomberg. Não entender esse movimento pode fazer você perder a onda de valorização que tantos esperam. O terceiro ponto vem da própria rede XRP Ledger, que está vivendo um momento único de inovação. Novos projetos, como a plataforma BankChange, usam a tecnologia da Ledger para pagar colaboradores em tokens próprios. O BXZ, por exemplo, já valorizou 3 vezes em poucas semanas. Isso mostra que o ecossistema da XRP está evoluindo além das transferências internacionais, abrindo espaço para soluções financeiras e de mídia descentralizada. Ignorar essa transformação é correr o risco de perder acesso a novas oportunidades que podem não voltar tão cedo. Esses 3 movimentos, política do Fed, novo ETF e inovação na Ledger, criam uma tempestade perfeita para a XRP. Mas tem um detalhe crítico. Quem não entende os impactos reais de cada um desses catalisadores pode tomar decisões erradas, deixando dinheiro e tempo na mesa, enquanto outros aproveitam todo o potencial do momento. Não se trata apenas de euforia. A diferença agora pode ser ganhar ou perder fortunas, reputação e o timing de anos de crescimento. Agora que você já entende o tamanho da oportunidade e do risco, surge uma dúvida inevitável. Se esses catalisadores são tão evidentes, por que ainda existe tanta polêmica e divergência sobre o verdadeiro potencial da XRP? Vamos analisar o que está por trás dessa divisão e por que tantos investidores discordam sobre até onde a XRP pode chegar.
Prepare-se para ver argumentos que podem desafiar tudo o que você ouviu até agora. Você já parou para pensar que, se errar sua leitura agora, pode perder uma janela de crescimento que só aparece uma vez por década? Entender as previsões sobre a XRP não é só curiosidade, é o que separa quem ganha fortunas de quem perde anos de esforço e reputação em questão de meses. Como pode ser que alguns analistas enxerguem a XRP em $8, outros falem em $300, enquanto há quem alerte para quedas violentas? Por trás de cada previsão existe uma lógica, ou, muitas vezes, apenas especulação e interesses ocultos, e seu dinheiro pode acabar bancando apostas alheias. Comecemos pela euforia. Ash Crypto, um dos principais analistas do mercado, prevê XRP entre $5 e $8 até 2025, caso o Bitcoin atinja 150 a 200 mil dólares. Já o Whale Guru vai além. Se o Ethereum chegar a 25 mil dólares, acredita que a XRP pode alcançar $300. Barry Cat, referência no universo cripto, afirma que a XRP vai surpreender todas as expectativas. Mas, se você entrar no topo, pode ser tarde demais para surfar essa onda. Essas projeções alimentam ganância, FOMO e euforia coletiva. A grande armadilha está aqui. Previsões astronômicas atraem investidores inexperientes, que arriscam tudo em busca de multiplicar patrimônio da noite para o dia, e muitos acabam vendo seu dinheiro evaporar antes mesmo de perceberem o erro. Só que a trajetória da XRP é tudo menos linear. Em 1000 dias, vimos apostas de 20 a 50 dólares, mas quase todas ignoraram riscos regulatórios que podem travar qualquer alta. A SEC ainda analisa pedidos de ETF e rumores de manipulação circulam nos bastidores. Inclusive, o portal The Crypto Basic aponta indícios de que a Coinbase estaria manipulando o preço da XRP. Entrar sem entender essas forças pode custar caro. Além disso, Armando Pantoja, um dos maiores especialistas em criptoativos, sentencia: XRP a $1000 é inevitável, mas não agora. Ou seja, mesmo os otimistas reconhecem que grandes saltos podem demorar muito mais do que o hype sugere. E, nessa espera, muitos acabam perdendo tudo ao apostarem em explosões imediatas que nunca chegam. A verdade nua e crua para cada história de enriquecimento com XRP, existem dezenas de relatos de quem entrou tarde, seduzido por previsões irreais ou ignorou sinais de manipulação e insegurança regulatória. O risco real é deixar o racional de lado e seguir a manada, sem perceber que esse mercado é dominado por movimentos institucionais que favorecem poucos, quase sempre os mais preparados. Então, em meio a previsões extremas e possíveis manipulações, como separar ruído de sinal verdadeiro? O que realmente importa para capturar uma valorização histórica da XRP sem colocar patrimônio, tempo e reputação em risco inútil? No próximo bloco, vamos expor os principais critérios para filtrar previsões confiáveis e identificar oportunidades sólidas, antes que a janela se feche de vez. Prepare-se para entender o que realmente diferencia vencedores de quem só corre atrás do prejuízo. Se você ignorar o movimento dos gigantes institucionais agora, pode perder a chance de multiplicar seu capital ou cair em armadilhas fatais. Quando fundos e bancos entram, o jogo muda completamente para o investidor comum, seja para bem ou para mal. Para prever os próximos passos da XRP, precisamos ir além das manchetes e analisar o que realmente está em jogo para o seu bolso. O lançamento do ETF e a possível redução dos juros pelo Federal Reserve podem criar uma tempestade perfeita de liquidez e otimismo, exatamente o ambiente em que, historicamente, as maiores valorizações das criptomoedas aconteceram. Na análise técnica, o rompimento do triângulo descendente aponta para um alvo de $3,60. Isso não é chute. Padrões como esse já anteciparam altas explosivas em ciclos anteriores, como vimos com o Ethereum e o Bitcoin logo após seus ETFs começarem a ser negociados. O peso institucional nunca foi tão grande. Se os grandes players realmente entrarem, a volatilidade que assusta tantos pode dar lugar a uma escalada sustentada de preço. Mais interesse institucional significa mais demanda, menos manipulação e uma liquidez que pode transformar pequenas fortunas em grandes patrimônios.
Com o ETF de XRP prestes a estrear nos próximos dias, o acesso dos grandes ao mercado pode disparar uma nova onda de valorização consistente. Mas as armadilhas estão à espreita. Em momentos de euforia, a manipulação por exchanges e a baixa liquidez de altcoins menores podem destruir meses ou anos de ganhos em questão de horas. Grandes analistas já alertam. As reservas de XRP em corretoras como a Coinbase despencaram recentemente, um sinal clássico de possíveis manipulações e estratégias para provocar o pânico entre investidores menos preparados. Olhando para trás, sempre que o Federal Reserve cortou juros de forma relevante, o fluxo de dinheiro para criptoativos explodiu. Isso aconteceu tanto em 2020 quanto em ciclos mais antigos. Agora, a XRP está ainda mais forte. Conta com respaldo jurídico, inovação de projetos como o Bank Change na Ledger e o interesse institucional via ETF. Ou seja, os ingredientes para um ciclo explosivo estão todos presentes, mas só colherá quem agir na hora certa. Por outro lado, entrar ou sair no momento errado pode ser devastador. Analistas projetam desde $8 no curto prazo até $31 em ciclos mais longos, e alguns falam até em $100 ou $300 se houver adoção bancária global ou um super ciclo do Ethereum. Nada disso é garantido. O timing pode fazer seu capital triplicar ou ser liquidado, deixando você no fundo do poço. No final das contas, o investidor comum precisa separar dados de hype e estar atento aos sinais reais do mercado. Identificar a presença dos grandes players, seguir padrões técnicos sólidos e não se deixar levar pelo efeito manada são as chaves para capturar o melhor desse ciclo, sem cair nas armadilhas que já tiraram milhares de investidores do jogo em todo o bull market. Diante de tudo isso, quais atitudes práticas você pode adotar para proteger e multiplicar seu patrimônio nesse cenário? Agora, vamos transformar essa análise em ações concretas que podem fazer toda a diferença no seu resultado. Confira as estratégias essenciais para navegar esse momento único. Você já parou para pensar que, ao copiar os passos da multidão, pode estar jogando anos de crescimento e até uma pequena fortuna fora? Os grandes investidores sabem disso e fazem exatamente o oposto nos momentos de pico. Não seguem o hype, seguem a estratégia. Enquanto muitos entram na euforia e arriscam tudo em minutos, os institucionais agem de forma calculada, dividindo seus aportes e analisando padrões para não cair em armadilhas de curto prazo. Segundo um estudo recente, grandes players nunca compram junto com a maioria. Eles procuram sinais técnicos reais, como rompimento de padrões Fibonacci e variações anormais de volume. O investidor varejista quase sempre chega atrasado, compra no topo e vende no desespero, perdendo não só dinheiro, mas também a chance de se posicionar para o próximo ciclo de alta. Como não ser mais um nesse ciclo? O segredo está em separar ruído de sinal. Foque no crescimento do ecossistema. Projetos como o Bank Change, que já multiplicou o token BXC por 3 vezes em poucas semanas na XRP Ledger, mostram tração e inovação longe da especulação vazia. Porém, mesmo com expansão, a volatilidade é extrema. Ignorar isso pode custar caro. Quedas e altas violentas continuam sendo regra, não exceção. Outro risco pouco falado é a liquidez. Não existe garantia nas exchanges. Casos recentes, como a acusação contra a Coinbase de manipulação com grandes reservas de XRP, mostram que movimentos inesperados podem fazer o pequeno investidor perder tudo, enquanto os grandes saem ilesos. Quem não entende esse jogo pode ver meses de ganhos evaporarem em minutos. A chave está na preparação. Analise padrões, tenha estratégia de entrada e saída, seja com Fibonacci, médias móveis ou fluxo de ordens. Nunca entre de uma vez, faça aportes graduais. Monitore o cenário macroeconômico e desconfie de movimentos extremos sem fundamento. Ignorar essas práticas transforma potencial de lucro em dor de cabeça. Para quem domina o jogo, porém, este é o tipo de oportunidade que só aparece uma vez a cada ciclo e pode mudar o patamar do investidor para sempre. Com todos esses bastidores expostos, só resta uma pergunta: você vai agir, esperar ou deixar o próximo grande salto passar? Mas será que o timing para entrar realmente importa tanto assim? No próximo bloco, você vai entender como identificar o momento certo e o que nunca fazer nesse cenário.
Atenção! Perder o próximo movimento da XRP pode significar deixar uma fortuna na mesa ou sofrer prejuízos irreparáveis. Estamos diante do maior teste de fogo da história dessa criptomoeda e seu próximo passo pode traçar o rumo do seu patrimônio. O aguardado ETF de XRP está prestes a estrear, ao mesmo tempo em que o Fed sinaliza uma possível redução de juros e o ecossistema evolui em velocidade recorde. Pela primeira vez, tantos catalisadores se alinham de forma única. Há analistas apostando que a XRP pode multiplicar de valor, projetando saltos de 5 até 300 dólares caso o Ethereum atinja 25 mil dólares. Só que para cada história de enriquecimento rápido, há riscos silenciosos prontos para surpreender. O efeito manada aumenta a volatilidade, enquanto grandes players institucionais podem manipular o mercado, como já se comenta com a queda das reservas de XRP em exchanges como a Coinbase. Quem desconhece os mecanismos institucionais pode acabar comprando no topo e vendendo no desespero. A janela de oportunidade é curta e imprevisível. Indicadores técnicos, volumes abertos e avanços da XRP Ledger desenham um cenário de movimentos extremos, tanto de alta quanto de queda. O risco e a recompensa nunca estiveram tão desbalanceados. Agora, a decisão está nas suas mãos. Esperar demais pode custar anos de crescimento, enquanto agir pelo hype pode ser o maior erro da sua jornada. O que você escolher hoje pode ser lembrado como o melhor ou o pior movimento da sua carreira como investidor. Este é o momento de agir com estratégia e consciência. Questione narrativas, aprofunde sua análise e busque informação de verdade. Só assim você poderá transformar esta tempestade em uma oportunidade rara, daquelas que poucos conseguem aproveitar. O desafio é separar o ruído das oportunidades reais. No próximo vídeo, vamos desvendar as estratégias que investidores experientes estão usando para navegar esse cenário explosivo.